Fleming, pergunta polêmica. A responsabilidade de recrutar é do RH ou do gerente? Chinasso, nós pedimos a demissão do RH. Nós tiramos o RH de dentro da empresa. Por quê? Porque o gerente tem que contratar. O gerente de alta performance vai buscar um a um os seus corretores de alta performance. Ele não está esperando o RH trazer um currículo para ser lido e interpretado para tentar entender se aquela pessoa faz sentido para a empresa ou não. Nós vamos buscar dentro do mercado os melhores talentos. Então o gerente que espera o RH ele já está atrasado, né, Fleming? Com toda certeza. Esse cara não tem a dinâmica do mercado, ele não entendeu que formar um grande time precisa de perspicácia. Você precisa ser muito rápido, você precisa ser ágil e precisa ter diálogo com o mercado. Precisa conversar com muito corretor, precisa entender como que esses caras estão vendo a tua empresa. E para isso a gente tem que estar olhando o mercado, não tem mais RH. Qual é o preço real que o gerente paga em não pensar em recrutamento todos os dias? Ele está botando em risco a cadeira dele. Esse cara não entendeu ainda qual é o papel do gerente, que é o papel de recrutador, é o papel de formador de equipe, é o papel de preparação de todo um time campeão. Qual é o perfil do corretor de sucesso, na sua opinião? Uma ambição é o primeiro ponto. O corretor que não tem ambição, ele está fadado ao fracasso. Porque quando você trabalha com 100% de comissionamento, se você não tiver fome, não adianta. O segundo ponto é técnico. Hoje o corretor ele precisa ser especialista. A gente não tem mais espaço para o corretor generalista. Então, o corretor especialista é o quê? Ele conhece o produto, ele estudou o produto, ele conhece os concorrentes, ele conhece o mercado financeiro. O corretor ele não está trabalhando contra o outro produto, ele está trabalhando contra o mercado financeiro. O cliente não quer tirar o dinheiro com taxa Selic de 15%, né? E a terceira e mais importante de todas é a gestão das emoções. Então não adianta nada o corretor ele ter uma técnica muito boa, ele ser ambicioso se ele não saber controlar as ambições no nosso mercado, porque é muito mais não do que sim. É venda que parece que vai dar certo e não dá, é uma comissão altíssima que ele tá para receber e não recebe. Então o corretor que ele é ambicioso, que ele domina a técnica do produto que ele está trabalhando e controla a sua gestão das emoções, ele vai ser um corretor de sucesso, com certeza. Diretamente de Curitiba, o 8º episódio do Chama que Vende, com o tema Como recrutar e montar times de alta performance. Hoje eu recebo 2 feras do mercado imobiliário, líder da maior imobiliária de lançamentos de Curitiba. Seja bem-vindo, Felipe Machado e William Fleming. É um prazer, Chinasso, aí novamente no podcast. Hoje a gente vai abrir a caixa preta do recrutamento e vai ser bem interessante. Hoje é o dia de mostrar como o mercado tem que estar preparado para recrutar, porque talento não está sobrando, talento a gente vai buscar. Já começou. Felipe Machado é recorrente aqui na mesa do Chama que Vende e o William Fleming é a primeira vez que está vindo aí compartilhar seu conhecimento e seu resultado. E para sentar nessa mesa, pessoal, tem que ter resultado, porque aqui a gente conta a história de quem está no campo de batalha, quem faz acontecer. E hoje o tema é muito relevante, meus amigos. Sabe por quê? Eu converso com 90% de donos de imobiliária, gestores, líder de equipe e a dificuldade é a mesma. O pessoal tem dificuldade de recrutar, montar e treinar time de alta performance. E isso vocês dois dão aula, certo ou estou errado? Exatamente. Bem por aí. Então vamos lá. O que eu quero trazer hoje para esse episódio, né? Que no mercado de lançamento, se o gerente para de recrutar, ele para de vender. E ambos aqui atingiram o cargo de gerente geral. O que é o cargo de gerente geral dentro da Imóveis de Primeira? São profissionais que subiram de gerente para gerente geral, que é o próximo cargo, é diretor. Vocês estão mirando a diretoria. Então, se vocês já subiram de gerente para gerente geral, isso quer dizer que vocês já formaram time de corretores abaixo de vocês e vocês agora estão no desafio de formar gerentes, que é a formação de líderes. Machado, fale um pouquinho desse cargo hoje para mim. Hoje o gerente geral ele entrou na imobiliária para justamente não deixar o gerente na mão ali, né? Então a gente já cria um gerente júnior onde o gerente geral vai auxiliar nesse processo. Então é meio que uma escadinha, né? Então a gente, entre o gerente e o diretor, você começa a formar líderes, como você falou. Daí você chega na diretoria já com um time formado, com gerentes já vendendo, com gerentes saudáveis, mais ou menos no modelo do WhatsApp do Flávio Augusto, né? Então eu vejo que o gerente geral veio para suprir essa lacuna que existe entre o gerente e o diretor e vai fazer com que a empresa fique muito mais saudável. Porque quando você assume uma diretoria, você já assume com gerentes vendendo e um time já muito mais forte, né? Muito bom, Machado. Uma das nossas missões é impactar o mercado imobiliário através da educação e da valorização do profissional. Por quê? Porque as pessoas não buscam mais só ambiente e comissão, elas buscam crescimento profissional. E o cargo de gerente geral vocês estão mirando a diretoria. Vocês querem crescer dentro da empresa, né? Então, hoje, Fleming, a gente avalia o gerente geral por 3 indicadores, que é performance, recrutamento de novos gerentes e recrutamento de corretores. E a retenção. Fale mais um pouco sobre a importância da retenção.
Chinasso, o gerente geral tem 2 pés em barcos diferentes. Ele tem um pé no estratégico e tem um pé no operacional. Então ele está ligado no dia a dia da operação, conectado com todos os corretores, conectado com o seu gerente, fazendo a interface de toda a imobiliária, desde a base da pirâmide, e a outra canoa, né? A nossa outra canoa é a diretoria. A gente está olhando, está atendendo toda a demanda estratégica da empresa, olhando o horizonte de longo prazo da empresa. Para tudo isso acontecer, eu tenho que ter uma base forte, eu tenho que ter um time muito forte, eu tenho que ter líder dentro do meu time. Então, o nosso grande trabalho hoje é de mentoria dos nossos gerentes júnior para a evolução profissional desse cara, para ele se comportar como o nosso próximo gerente, ser o nosso substituto no campo de batalha. Então, você é um general e o general não vai para a guerra só com um soldado. O general tem os seus sargentos, o general tem os seus comandados para trazer toda a operação para a linha de frente. Você vê quanto é importante ter um plano de carreira numa imobiliária. E hoje eu vejo que dá para contar nos dedos as imobiliárias que se preocupam, né, em estruturar esse plano de carreira e determinar qual é a obrigação de cada líder dentro da sua área. Mas o papo nem é esse hoje, eu dei essa introdução para entender, para os nossos ouvintes entender que posições vocês ocupam hoje, no que vocês estão mirando, porque eu acho que quem tem direção sabe onde quer chegar, né, meus amigos? Exatamente. E hoje nós vamos revelar aqui o método, provocar vocês para mostrar como vocês fazem e as práticas que vocês usam para montar um time de alta performance. Vamos começar? Bora! Então aqui no bloco de responsabilidade e recrutamento, vou fazer essa pergunta para o meu amigo Fleming. Fleming, pergunta polêmica. A responsabilidade de recrutar é do RH ou do gerente? Chinasso, nós pedimos a demissão do RH. Nós tiramos o RH de dentro da empresa. Por quê? Porque o gerente tem que contratar. O gerente de alta performance vai buscar um a um os seus corretores de alta performance. Ele não está esperando o RH trazer um currículo para ser lido e interpretado para tentar entender se aquela pessoa faz sentido para a empresa ou não. Não, nós vamos buscar dentro do mercado os melhores talentos. Então o gerente que espera o RH ele já está atrasado, né, Fleming? Com toda certeza. Esse cara não tem a dinâmica do mercado, ele não entendeu que formar um grande time precisa de perspicácia, você precisa ser muito rápido, você precisa ser ágil e precisa ter diálogo com o mercado, precisa conversar com muito corretor, precisa entender como que esses caras estão vendo a tua empresa. E para isso a gente tem que estar olhando o mercado, não tem mais RH. Qual é o preço real que o gerente paga em não pensar em recrutamento todos os dias? Ele está botando em risco a cadeira dele. Esse cara não entendeu ainda qual é o papel do gerente, que é o papel de recrutador, é o papel de formador de equipe, é o papel de preparação de todo um time campeão. Esse cara está fora do mercado. Então, meus amigos, recado dado para quem aí não olha o recrutamento como um funil, né, Fleming? Com toda certeza. Eu, além do meu funil de vendas, então eu trabalho funil de vendas diariamente, eu também uso o CRM para ter o meu funil de contratação. Eu tenho todos os leads, todas as pessoas com quem eu vou falando por cada um dos canais e vou trabalhando canal de aquisição gradualmente para a gente poder chegar num patamar e dizer assim, eu tenho um relacionamento construído com essas pessoas. As pessoas não caem por acaso de paraquedas na minha equipe. Muito bom, Felipe. Machado, você sabe que os ouvintes do Chama que Vende é corretor, é líder de equipe, é dono de imobiliária, é gerentes de house. Vamos dar uma dica para quem está começando a ser gerente, né? Na sua visão, o que o gerente que está começando agora precisa fazer? Eu diria que são 4 pontos, né? Primeiro, ele tem que ter a identidade, ou seja, tem que ter o autoconhecimento de que tipo de líder ele quer ser, né? Quem é você na gestão. O segundo ponto é a seleção. Então, a partir do momento que ele entende quem ele quer ser, quem ele é, ele entende quem ele quer trabalhar como liderado, né? Então, é o fit cultural que a gente chama. Então, você começa a entender, a selecionar pessoas que têm as mesmas características que você, né? As mesmas ambições. O terceiro ponto é a cultura, onde ele vai criar um ambiente positivo para que ele consiga realmente levar esse time para ter performance. E o quarto ponto é a direção, né? Que ele vai dar a visão e o direcionamento para levar esse time para alta performance. Nessa ordem, né? Quando ele coloca esses 4 elementos, ele consegue montar e levar esse time para realmente ter resultados. Você sabe, Machado, que a gente montou uma mentoria para gerentes júniores lá na Imóveis de Primeira e, inclusive, você é um dos mentores, né? E a gente viu que a maior objeção do gerente júnior que está começando é o fato dele conciliar a profissão de corretor com o gerente. E aí a gente vê que a posição do gerente não é vender, e sim montar uma equipe. Fale mais sobre isso. O gerente júnior hoje, ele realmente enfrenta esse processo, né? Porque ele está com uma equipe menor, porém ele precisa ter esse desenvolvimento do time. Mas eu vejo que assim, como o próprio Flávio Augusto, o pessoal que esteve na Trinca Real Estate semana passada nos passou, ele não pode perder o cheiro da rua, né? Então ele tem que
tem que treinar seu time, mas ele ainda precisa vender e ensinar essas pessoas a vender, né? Então é um processo onde ele vai... Eu sempre dou a dica para os meus gerentes, né? Então se você tem uma visita, leve o teu corretor junto, né? Se você tem uma angariação, leve o teu corretor junto. Então você consegue estar na rua fazendo muitas vezes, às vezes a tua venda ou o teu atendimento ou a tua angariação e você está ensinando esse corretor, esse gerente, enfim. Então eu vejo que você consegue tocar as duas coisas, só que chega num ponto que não dá mais, né? Então, a partir ali de você tem 5, 7, 8, 9 pessoas, aí você tem que ser 100% gerencial, né? Para conseguir tocar esse time. Então, é um desafio grande, mas eu vejo que você consegue ao mesmo tempo ali, inclusive em ações que elas são simultâneas, né? De você estar mostrando na prática como é que faz, sentar na mesa com o cliente, com o corretor, mostrar para o teu corretor como é que faz, fazer um atendimento, você consegue ao mesmo tempo atender um cliente e ensinar o teu corretor, ensinar o teu... Legal, Machado. Pelo teu discurso, eu percebo que você tem um método, né? Um método de conduzir, um método de processos, rotina e principalmente uma cultura forte de atrair talentos, certo, Machado? Exatamente. Dando continuidade ao nosso bloco, essa pergunta agora vai para o Fleming. Fleming, contratação e venda, né? Contratar é igual vender, é todo dia. Mas existe o perfil ideal do corretor para lançamentos. Na sua opinião, qual é o perfil ideal para trabalhar hoje com o Fleming? Chinasso, eu busco liderar pelo exemplo. Então, o primeiro princípio de toda a contratação passa por mostrar quem eu sou. Então, eu apresento para o meu corretor como é que eu trabalho, qual é o formato de trabalho, como eu gosto que esse cara entregue os resultados dele, qual é a forma de gestão do dia a dia que ele vai usar e, principalmente, tem algumas cadências de trabalho diário, como é que a gente pode usar isso como uma ferramenta positiva. Então, eu quero que esse cara use um CRM muito bem, eu quero que ele use todas as ferramentas de relacionamento, rede social, construa a sua identidade. Ele não está lá só para ocupar uma cadeira, ele está lá para construir um corretor forte dentro da Imóveis de Primeira. Esse é o primeiro princípio. O que eu busco nesse corretor? As habilidades básicas. Então, primeiro, as soft skills e hard skills. Eu vou olhar isso de uma maneira muito clara. Se esse cara tem todas essas habilidades iniciais, tem todas as ferramentas que eu possa desenvolver e, principalmente, ele aceita esse desenvolvimento. Não adianta você pegar um corretor que já tem anos de mercado e seja relutante. Diga para você, não, olha, eu não vou, isso eu não faço, porque lá eu já fazia, já era diferente. Isso, infelizmente, não funciona. Nós precisamos de direcionamento e a gente tem que estar aprendendo todo dia, tem que estar melhorando todo dia. Excelente, Flamengo. Aula, hein? Machado, aproveitando essa pergunta que eu fiz para o Flamengo, né, do perfil ideal do corretor, eu acho que você é a prova dentro da imobiliária, né? Eu lembro muito bem que quando eu determinei, porque eu te contratei. Então, falando um pouquinho da tua contratação, o que é o perfil ideal, né? Você era personal. Certo. E personal tem hoje habilidades e comportamentos que fazem sinergia com o mercado imobiliário, até falamos isso no último podcast. O que o personal tem em comum com a carreira de corretor de imóveis? Ele tem rotina, ele tem ritmo, tem disciplina, ele tem carteira de clientes, porque ele dá aula para empresários. Fale mais um pouco sobre esse perfil ideal do corretor, do personal, principalmente. Hoje o perfil ideal do corretor, ele está baseado em 3 pilares, né? Que é ambição, técnicas e gestão das emoções. Se trazendo para o personal, eu vejo que o personal ele tem uma organização, né, muito bem clara do que ele vai fazer. Então ele já sabe exatamente toda a semana dele, os horários que ele vai atender, quem ele vai atender, aonde ele vai atender. Então isso eu vejo que muitas vezes o corretor não tem, né? Ele não sabe, ele começa a semana já sem saber o que ele vai fazer na segunda-feira. Então isso é um erro muito crasso. E no dia a dia a gente sabe que aquele redemoinho acaba tomando as horas ali e você no final do dia foi improdutivo. E o segundo momento é a disciplina. Então o personal, eu era acostumado a trabalhar das 6 da manhã à meia-noite. Então você trabalhar hoje das 8 às 8 é algo que para o personal é os sonhos. Então eu vejo que essa parte de aprender a trabalhar muito já do personal, ele ter essa disciplina, ter uma organização e o quarto ponto, ele já tem um relacionamento, né? Então, o personal muitas vezes está inserido aí dentro de um clube, de um Graciosa, de um clube curitibano, de uma academia renomada, onde você pode, através do relacionamento, que é muito mais fácil, de indicação, de você criar uma rede de indicação de outros personagens. Então, você fazer com que outros personagens dentro da academia te indiquem clientes, né? Então, você consegue... Hoje, uma pessoa que quer vir desse ramo, ela consegue, em pouco tempo, já estar tracionando no mercado imobiliário. E você é a prova real disso, né? Você fez sua primeira venda em 3 dias, né? 3 dias. Você vendeu um imóvel de 3 milhões para uma cliente sua, né? Exatamente. Para quem está nos ouvindo, então, né? Uma baita dica, né? Quantos personagens hoje você conhece aí? Você que é líder de equipe, dono de imobiliária,
você que frequenta a academia, né? Olha que baita ambiente para você prospectar corretor e principalmente o líder de equipe, cliente, Sim. tá na academia. Mas eu quero dar uma dica prática de como a gente faz na Imóveis de Primeira. Então, o que eu costumo provocar quando eu faço uma reunião com um de vocês, né? Hoje, eu pergunto, qual que é o melhor corretor da sua equipe? E aí eu vou dar o exemplo do arquiteto. A gente tem hoje lá na equipe da Dani, a Carol, que é arquiteta, inclusive ela é minha arquiteta, ela que fez o meu apartamento. E ela entrou na imobiliária e também já fez venda para investidor lá na Praia Brava. E todas as vendas dela são para os clientes que já contrataram ela como arquiteta. Então, dica básica para quem está nos escutando, quer descobrir qual é o perfil ideal do corretor para trabalhar no teu time, analisa qual é o seu melhor corretor, qual é a antiga profissão que ele veio, qual é o comportamento que ele tem, escreve isso e vai para o mercado buscar, e aí a gente vai ensinar falando isso aqui no Chama que Vende. Que aula, hein, meus amigos? Machado, entrando no bloco 5, o gerente como criador de conteúdo. É a nova era do seja interessante e não interesseiro, né, Machado? Exatamente. Qual a importância do gerente ser criador de conteúdo nas redes sociais? Eu entendo que hoje na internet, redes sociais, muitas vezes não é o melhor que ganha, é o que é mais visto, né? A velha máxima de quem não é visto não é lembrado. Então eu vejo que quando o gestor ele é um criador de conteúdo, ele está em evidência, ele mostra a sua rotina, ele mostra os seus resultados, ele traz um conteúdo de educação, né, para o mercado, então ele está em evidência. Então muitas vezes ele vai atrair pessoas com o mesmo fit cultural que ele, pessoas que querem buscar resultados, pessoas que às vezes estão infelizes em outras imobiliárias, em outras gestões. Então eu vejo que isso cada dia está mais claro, né? Que o gestor que faz isso, ele consegue atrair mais pessoas. Eu faço a analogia, por exemplo, de um dentista. Se você hoje vai procurar um dentista, tem um dentista que tem o Instagram fechado ou não posta nada. Tem um outro dentista que ele posta o antes e o depois, dúvidas que as pessoas têm sobre os tratamentos, fala sobre um tratamento de canal, enfim, ele fala sobre o que ele resolve. Então, isso é uma analogia que eu trago para a gestão. Se você tem um corretor hoje procurando um gestor, olhando no Instagram, se você não tem Instagram é fechado e o outro que está postando, está trazendo resultado, conteúdo, com certeza esse gestor vai atrair muito mais pessoas melhores, né? Então, para atrair de forma orgânica e ser interessante, você indica que o gerente tem que se posicionar na internet. Tem que se posicionar. Na sua opinião, é inegociável isso. Exatamente. E assim, uma dica prática, né, é responder caixinha de pergunta. Porque essa dor é comum. Essa dor de prospecção, de objeção, de gestão do tempo, entre os corretores, ela é comum, né? Entre os vendedores, né? Então, quando você responde, várias pessoas estão vendo e às vezes uma resposta ali pode atrair um corretor que está ali na dúvida, está pensando em mudar imobiliário ou está pensando em, né, enfim, mudar o seu ar do mercado. Machado, a gente tem hoje dentro da Imóveis Primeira pessoas que já têm mais de uma década de profissão. E o que a gente percebeu? Que as redes sociais, elas estão mudando até o comportamento de todos os mercados. Qual o recado que você dá para o gerente que tem dificuldade ou tem medo de se expor, não consegue dar o primeiro passo? Por quê? Porque você falou muito bem que para atrair o bom corretor, que na minha opinião está trabalhando, está tendo resultado, ele precisa se interessar por o trabalho de ser gerente. E se ele não está sendo visto, logo esse corretor não vai achar ele, concorda? Sim. Qual é o recado que você dá para a pessoa que ainda tem travas em se posicionar na internet? Acho que a primeira coisa é mostrar a sua rotina, né? Mostrar a sua realidade. Então, mostrar que a venda que você fez. Uma coisa que eu acho que o maior erro é não ter foto da equipe. Se você é gestor de pessoas, você não tem foto do teu time, né? Você não tem como ser gestor sozinho. E muitas vezes eu vejo que o gestor está lá sozinho no Instagram. Então, assim, é mostrar a tua realidade. Começa por aí, mostrando foto do teu time no treinamento, toca o sino, resultado, enfim, coisas básicas. Para daí você começar a ler um livro, estudar e começar a gerar conteúdo, né? É algo assim que é de graça e não precisa ser de uma hora para outra, ter super produção, você ter um videomaker. Coisa simples, que com o celular você resolve, né? Então, acho que... Então, você está querendo dizer que se eu entrar hoje no teu Instagram, eu vou conseguir entender que você é um gerente geral da Imóveis Primeira, eu vou encontrar foto do teu time, eu vou encontrar vídeo, eu vou encontrar depoimento. Inclusive, eu estava vindo para cá hoje e fui abordado por um Reels teu, divulgando o ranking da semana do teu time. Sim, é isso? Exatamente. E qual que é o quanto isso impacta também dentro da equipe? Performance, né? Quando você fala de performance, você precisa ter competição.
né? Então, isso é um outro ponto que o gestor precisa levantar. Se ele não tiver competição dentro do time, né, o time vai ser de baixa performance, né? Então, acho que isso é um outro ponto. Mas eu vejo que o gestor consegue, com poucas ferramentas, já começar. Um outro ponto que você tocou aí é a bio também, né? Tem que estar na bio ali, aonde ele trabalha, qual cidade, qual que é o cargo dele, enfim, o que ele já entregou. Porque a pessoa, ela olha no teu Instagram, 5 segundos, ela vê se interessa para ela ou não, se você resolve o problema dela ou não. Então, isso tem que estar muito bem claro já. E eu já vi muito candidato, na verdade, ser atraído pela marca, né? Chegar na imobiliária, conhecer o gerente no off ele vai muito bem, mas daí quando o candidato sai, ele vai stalkear a vida daquele gerente, ele não encontra o cara. Também, né? E aí o candidato não volta, ele fala e ele fica revoltado daí. A nossa rede social dá uma validação gratuita. O nosso corretor, que está entrando, está passando por um processo de entrevista, ele já está validando o gerente dele antes de entrar. Então a gente não está contratando corretor iniciante ou corretor fraco, a gente está contratando bons corretores no mercado e esse cara, a primeira coisa, ele vai buscar quais são as provas sociais que esse gerente tem, aonde esse cara validou a metodologia dele, aonde esse cara passou, por que legado ele está deixando para o mercado como um todo, como é que esse cara está se posicionando frente ao mercado. E que recado que você dá para aquele gestor que fala que vai iniciar esse projeto só ano que vem? Não existe ano que vem, é já. Você tem que começar todo dia. E comece, você não precisa ser perfeito, você precisa fazer. Toma a iniciativa, vá lá e faça o primeiro vídeo. Ah, vai ficar ruim, não tem problema. Faça um vídeo ruim, mas faça. Saia da inércia. Mas essa é uma desculpa que o pessoal tem costume para auto-sabotar, né? Com toda certeza. E aí vai prorrogando. Eu escutei já até de gestores dentro da Imóveis de Primeira que vai contratar uma agência ano que vem para começar a se posicionar. Precisa de agência para começar a se posicionar, gente? Não. Vamos lá. Celular só. Então é a era do seja interessante e não interesseiro. Vocês concordam comigo? Absolutamente. Indo para o bloco 6, canais de aquisição de corretor, e isso o Fleming dá aula, né, Fleming? Fale um pouquinho quais são os canais de aquisição de corretor hoje e entre no detalhe sobre o canal indicação. Eu construo o meu relacionamento. Eu faço com que o corretor que eu vou abordar através de qualquer um dos canais já me conheça. Ele já sabe que eu estou trabalhando a angariação de corretores, estou trabalhando a captação de corretores. Então eu uso muito o Instagram, é uma fortaleza onde eu tenho um relacionamento, onde eu faço a apresentação. Eu uso o LinkedIn para fazer a segunda checagem desse profissional, onde eu vou validar esse profissional dentro do processo e principalmente eu capto muito dentro do meu WhatsApp. E aqui eu jogo para o Machado porque o Machado me trouxe para dentro da Imóveis de Primeira pelo WhatsApp. O meu contato estava no celular dele. Ele trouxe por indicação. Então, essa segunda fortaleza é muito bem construída. A indicação vem de todo o meu time. Então, eu tenho 22 liderados. Esses 22 liderados trabalham diariamente em contato com o mercado, com outros corretores, numa parceria, num evento. E através do diálogo do meu corretor, eles acabam trabalhando muito no canal de aquisição por indicação. Eu queria entrar muito nesse canal de aquisição, né, Felipe? Passado, a Imóveis de Primeira fez uma campanha para o próprio corretor que está tendo sucesso dentro da imobiliária trazer algum amigo que está aí perdido no mercado, que quer fazer uma transição de carreira ou que não está satisfeito onde trabalha. E o resultado desse projeto foram 35 entradas de novos corretores em um único mês sem RH. Só com um projeto de indicação que a gente fez no último mês de incentivo para os corretores. Machado, fale um pouco mais sobre a indicação para mim. A indicação ela é sempre poderosa, né? Então, em todos os segmentos, né? Então, para isso também funciona muito bem. Eu vejo que assim, as pessoas, nesse modelo de indicação, onde o teu próprio liderado indica, né, ele é o propagador da tua cultura, né? Então, nada mais do que ele para validar o que tem de bom na tua equipe, o que a tua equipe entrega. Então, quando você faz o teu liderado pedir indicações, né, e trazer novas pessoas, é metade do caminho andado, né? Então, a pessoa já vem por alguém que já está dentro da equipe, que já teve resultado. No entanto, que a gente teve vários corretores que entraram através desse método. Por quê? Porque uma coisa é você ficar alguém de fora. Agora a pessoa está dentro, está na cultura, então é muito mais fácil dela vir e ficar na equipe, né? E com certeza, eu sei porque eu já passei por isso, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, vários amigos meus vai lá, vende, depois avisa pra gente se dá certo ou não, e aí o pessoal tá só esperando você ter sucesso para entrar no mercado, tá faltando um empurrãozinho. Mas esse final de semana a gente teve na formação de líderes lá em São Paulo e o Flávio Augusto, ele ensinou uma técnica, que não é pedir indicação, é pegar indicação. Flemming, se for para aplicar essa tese dessa técnica, qual é a tua dica? Qual é o melhor momento para pegar indicação de corretor? Eu pego indicação de corretor sempre que o meu corretor tá no auge. Então, o momento onde ele está bem, onde ele acabou de fechar uma grande venda, onde ele botou comissão no bolso, esse cara está feliz, ele está radiante. O mercado está vendo isso. Primeiro, faça esse cara comemorar. O rito da comemoração é muito forte.
Então não é apenas o sino, ele tem que mostrar o que ele está fazendo. Ele vai comemorar com a família, ele vai comemorar com uma compra, com alguma coisa significativa. E neste momento ele vai ganhar palminhas. O mercado inteiro vai aplaudir esse momento e é nessa hora que ele tem que chamar essa pessoa. Vamos tomar um café junto? Essa indicação vem muito fácil. Eu falo, a minha melhor corretora, por coincidência, traz a maior score de indicações para o nosso time. Então hoje eu tenho, de uma única corretora, eu tenho 15 corretores que vieram por indicação através dela. Então, se você aplica a técnica que é pegar a indicação e o corretor, no momento, falar assim, não, depois eu ligo para ele, o que você faz? Liga agora, não tem depois. No nosso mercado não tem depois, a gente liga sempre na hora. Porque esfria, né? Você concorda comigo? Com toda certeza. Machado, também a gente pode entrar num outro detalhe aqui, né? Nos eventos, né? Os eventos também são uma fonte de captação. Principalmente você que se posiciona muito na internet, você já sofre da audiência, né? O que é sofrer da audiência? Você vai num evento do mercado que o pessoal costuma te dar os parabéns pelos teus resultados, né? Sim. E isso não te ajuda a contratar? Sim, com certeza, né? Você vai ganhar autoridade, né? Então você valida tudo aquilo que você já está fazendo, mas eu sempre defendo que se você não tiver resultado, você vira um papagaio da internet, né? Então você precisa ter resultado para validar tudo que você está falando. E daí, quando você tem resultado, quando você tem conteúdo, quando você traz algo novo para o mercado ali em questão de educação, você valida tudo isso e com certeza você cria uma audiência para em eventos como esse, para em outras oportunidades você conseguir falar com os corretores e muitas vezes contratá-los. Eu vou entrar mais nesse item do canal, porque as pessoas têm hoje, talvez, dificuldade de enxergar. Qual que é a tua opinião sobre o canal InfoJobs, site de emprego, OLX, hein, Flamengo? Quem está procurando emprego é porque não tem talento. Esse cara está fora do mercado. Eu não contrato através de anúncio patrocinado, anúncio pago, de maneira nenhuma, porque esse cara está fora do mercado. Eu preciso do talento. Eu não consigo imaginar o Neymar ou o Messi um dia com um currículo embaixo do braço batendo num time de futebol dizendo, puxa, eu preciso procurar um emprego. Eu quero trazer o cara que está jogando no hard, o cara que está buscando melhorar a posição dele, ele precisa de alguma oportunidade, precisa de mais pista para voar. Então, na tua opinião, quem está procurando emprego nos portais de emprego, está procurando emprego, não um trabalho, certo? Exatamente. E hoje você está buscando gente que quer trabalhar. Sim, existe sangue no olho. Existe uma diferença grande entre quem está procurando emprego e quem quer trabalhar, concorda? Bloco 7, perfil do corretor de sucesso. Essa pergunta é para você, Machado. Qual é o perfil do corretor de sucesso na sua opinião? Então, como eu falei na pergunta anterior ali, são esses 3 pilares, né? Então, ambição é o primeiro ponto. O corretor que não tem ambição, ele está fadado ao fracasso. Porque quando você trabalha com 100% de comissionamento, se você não tiver fome, não adianta, né? O segundo ponto é técnica. Então, hoje o corretor ele precisa ser especialista. A gente não tem mais espaço para o corretor generalista. Então, o corretor especialista é o quê? Ele conhece o produto, ele estudou o produto, ele conhece os concorrentes, ele conhece o mercado financeiro. O corretor ele não está trabalhando contra o outro produto, ele está trabalhando contra o mercado financeiro. Porque o cliente não quer tirar o dinheiro com taxa Selic de 15%, né? E a terceira e mais importante de todas é a gestão das emoções. Então não adianta nada o corretor ele ter uma técnica muito boa, ele ser ambicioso se ele não saber controlar as ambições no nosso mercado, porque é muito mais não do que sim, é venda que parece que vai dar certo e não dá, é uma comissão altíssima que ele está para receber e não recebe. Então o corretor que domina a ambição, né, que ele é ambicioso, que ele domina a técnica do produto que ele está trabalhando e controla a sua gestão das emoções, ele vai ser um corretor de sucesso, com certeza. Mas vamos falar um pouquinho dessa ambição, né? Que é a fome. A ambição é treinável, Machado? Eu acho que é treinável. Você acha que é treinável? Você consegue, na verdade assim, não é treinável, mas você consegue provocar, né? Você consegue provocar em qual sentido? Né? Você provocar ele para comprar um carro novo, para ele, né, se colocar em lugares melhores, numa academia melhor, né? Porque assim, ó, o paladar não retrocede, né? Então, quando a pessoa começa a frequentar melhores lugares, ela não quer voltar para trás, né? Quando a pessoa técnica é treinável. A ambição vem de dentro. Você, como líder, tem que despertar a ambição e como que você pode fazer isso? Colocar ele em ambientes que ele ainda não conhece. Exatamente. A gente não consegue comprar aquilo que a gente ainda não viu, que a gente não materializou, aquilo que a gente não conhece. E o ambiente da imobiliária é um ambiente de ambição. Exatamente. Você vai ver ali ranking, você vai ver o pessoal batendo sino, as convenções de venda da imobiliária é um ambiente de ambição. E quer mudar o mindset do cara, coloca ele no teu carro e leva ele numa loja de carro e fala assim, qual desses carros você quer comprar daqui a 3 anos? Exatamente. Né? E se fosse fazer uma pergunta na entrevista para descobrir se o candidato tem ambição ou não, qual pergunta você faria? Faria 4 perguntas, né? A primeira é, por que você quer entrar no mercado imobiliário? Então, se ele falar que gosta de imóvel, que ele acha legal, pode sair fora. É dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero mudar de vida. Segunda pergunta é, quanto você quer ganhar no mercado imobiliário?
Você falar 5 mil, 10 mil, é no auge, né? Não é na entrada, não é no auge. Falar 5 mil, 10 mil pode tirar fora. Uma terceira pergunta que você pode fazer é como que você vê daqui 5 anos dentro do mercado imobiliário? Você já vai ter uma noção do tamanho do sonho dessa pessoa. E a quarta pergunta e mais importante é qual é o seu sonho? Né? E aí você já consegue visualizar o tamanho do sonho e ver o tamanho da ambição dessa pessoa. E ainda você pode ir mais além. Se você quiser, ainda você fala que você tem uma ligação de 5, 10 minutinhos, deixa uma folha para ele, sai da sala e escreve todos os teus sonhos aqui que eu já volto. Aí você vai ter uma noção do tamanho da ambição dessa pessoa. Né? Com isso, uma questão de 4 perguntas em 10, 15 minutinhos, você já consegue entender se realmente hoje essa pessoa tem uma ambição para ganhar dinheiro no mercado ou não. Então, hoje a tua análise de um candidato é puramente simples sobre a ambição que ele tem. Se ele não tem ambição, não adianta nem continuar. Não adianta nada, porque daí ele vai ter que procurar um emprego CLT. Porque não faz sentido ele, no emprego, num trabalho onde é 100% comissionável, onde ele não tem limites de ganhos, ele não tem ambição. E na tua opinião, Fleming, técnica é treinável? Técnica é plenamente treinável. Isso a gente faz todo dia. Nós temos a nossa rotina de treinamento para capacitar todos os nossos corretores no alto nível. Complementando o que o Machado falou, eu adoro a ambição como um viés principal para a gente dizer contrata ou não contrata. Isso para a gente é uma chavinha que a gente diz assim, não tem ambição, desliga, tira esse cara já do time porque ele pode contaminar o teu time. Mas eu digo, tem outra coisa, o relacionamento. A pessoa tem que ter uma descontração para poder captar um bom cliente, captar uma boa oportunidade no dia a dia. Se a pessoa chega, sisuda, não dá bom dia nem para recepcionista quando entra na imobiliária, me desculpa, esse cara não vai fazer parte do meu time nunca. Isso para mim é regra. Eu preciso de pessoas que gostem de relacionamento. Eu faço sempre uma pergunta. Olha, quantas pessoas você tem de relacionamento no teu celular? Independente do cara ser de Curitiba ou ser de Manaus, não tem problema. Se ele não tiver uma agenda cheia com pessoas com quem ele se relacionou ao longo da vida, significa que esse cara aqui não tem a pretensão de trabalhar com vendas. Esse cara vive no mundinho dele fechado, ele vive numa bolha. Então eu preciso de corretores que gostem de se relacionar, gostem de olhar no olho, gostem de bater papo, gostem de conversar. E se falando de técnica, Machado, qual é o livro que você indica para o corretor que está iniciando agora, que tem muita ambição, tem muita fome, sabe onde quer chegar, tá com sangue no olho, só que ele não tem experiência de vendas, né? Tem algum livro que você indica hoje para falar de técnica de vendas? Prospecção Fanática. Esse é o livro que o corretor, quando ele entra, ele tem que ler. É um manual ali onde ele vai aprender aonde que ele vai arrumar cliente, como que ele vai arrumar cliente. Então é o livro número 1. Depois ele parte para objeções e outros, mas o Prospecção Fanática é o principal ali. Esse livro é um livro que eu dei para quase todos vocês, né? Quando a gente iniciou nosso projeto lá atrás. É um livro do Jeff Blount. Jeff Blount é um autor que fala muito sobre vendas, sobre todas as etapas do funil. Ele tem um livro para cada etapa do funil, né? Contornar objeções, fechamento. E o Prospecção Fanática como o número 1, que é onde o pessoal mais se bate na prospecção, e ele dá dicas matadoras, né? Sim. Fleming, falando de gestão das emoções, que é o terceiro item que o Machado comentou do perfil de sucesso do corretor, porque muito tá ligado nesses 3 tópicos: ambição, técnica e gestão das emoções. E eu queria entender, na tua opinião, como lidar com a frustração quando um corretor está frustrado no teu time. Chinasso, uma das grandes palavras para a gente usar dentro do mercado imobiliário é a resiliência. Então, o trabalho do gestor passa muito por treinar as pessoas, por capacitar os nossos liderados ali, a administração dessa resiliência, a administração de frustração. Então, todo santo dia a gente acorda de manhã e fala assim, qual é o tamanho da minha motivação para hoje? Eu acordo cedo, eu faço exercício cedo, eu tenho toda uma jornada com a minha família e vou para o trabalho sempre olhando, falando assim, como é que eu vou voltar mais feliz para casa hoje? E eu tento trazer essa mesma energia para o meu time. E muitas vezes você tem que pegar individualmente. Tem hora que você tem que tratar individualmente, não dá para ir para o coletivo, olhar no olho da pessoa e falar assim, você está conseguindo mirar no teu sonho para realizar o teu sonho? Se você não está trazendo essa energia para dentro do ambiente de trabalho, é hora da gente trazer de novo o teu sonho como prioridade. O teu objetivo. Pô, meu objetivo é pagar uma faculdade de primeira linha para o meu filho. Então tá bom, eu tenho que ter muito claro isso, como é que eu vou fazer, qual é a estratégia para fazer isso. Isso tem que ser com muito diálogo. Eu queria até compartilhar com vocês, Fleming, eu tive uma prova muito grande do que é a gestão das emoções. Para nós que temos casca, levar não é que nem um médico mexer com sangue. Se ele tiver pavor de sangue, ele não pode ser médico, concorda? Totalmente. Se o vendedor tiver medo do não, ele não pode ser vendedor. E eu tive uma prova
social muito forte na minha vida. Em 2015, quando eu inaugurei a Imóveis Primeiro, meu pai faleceu. E ali eu fui testado. Então, eu acho que a gestão das emoções ela tem vários níveis. E cada um tem o seu nível e o nível de baque. E foi bem no ano que eu inaugurei Imóveis Primeiro, isso foi muito forte, eu lembro até hoje disso. E mesmo com essa dor, com essa dificuldade, com a dificuldade dos meus familiares, eu tive que seguir em frente e tocar a minha vida. Então, gente, a gestão da emoção é um pilar muito forte que precisa trabalhar a mente. Como o César fala, né? Você transformar em combustão. Né? Então, toda dificuldade você canalizar e transformar em combustão em vez de você desistir. Eu poderia estar em casa chorando, mas não, eu resolvi trabalhar, vencer, empreender e hoje eu estou aqui contando essa história, compartilhando essa história com vocês. Isso é muito bom, Chinasso, como você falou, o exemplo. Então, nós temos vivência, a gente tem alguns anos de mercado, tem alguns anos de profissão anterior também, e trazer para o corretor a realidade. O corretor muitas vezes está vivendo só aquele glamour do dia a dia, da apresentação, do incorporador, e quando toma um não, ele toma uma frustração. E se você tem uma história boa, convincente, que mostre para esse corretor quanto você já sofreu também, você passou pela mesma dor e você se recuperou. Então o turnaround, o momento de vou dar uma volta por cima e vou buscar de novo um posicionamento, é muito forte. E a gente acaba sendo exemplo nesse sentido e trazer para esse diálogo. Muito bom. E até foi feita uma pergunta lá em São Paulo, eu tenho que compartilhar isso aqui no Chama que Vende, né, Machado? Perguntaram para o Flávio Augusto que se ele tivesse uma imobiliária e fosse fazer uma contratação de um grupo de corretores, como que ele faria esse onboard, né? E ele falou que ele ia passar 2 dias com esse grupo de corretores, que ele fez uma preleção lá com 40 corretores, ficou 20 numa sala, e ele falou assim, agora esses 20 vão virar corretor. Só que antes de virar corretor, ele ia fazer um onboard. E ele ia fazer esse onboard em 2 dias. E o primeiro dia ia ser só sobre mentalidade. E o segundo dia, técnica e gestão das emoções. Você vê a importância da mentalidade. E eu acho que a mentalidade hoje ela precisa ser blindada. E o fato de você ter o hábito de ler todos os dias algo novo que nutre a sua mente vai te deixar mais forte. E você hoje tem um curso sobre mentalidade para corretor de imóveis, né, Machado? Sim. Fale mais sobre isso. Eu vejo que a mentalidade ela manda muito, né? Então, até comentei muito com o meu time numa reunião que muitas vezes o Jota comentou, né? Não deixe pessoas com energia negativa chegar perto de você, né? Em todos os sentidos, né? E também não seja esse tipo de pessoa. O que acontece? Se você começar o teu dia já, o dia vai ser ruim, não vou conseguir, essas leads não funcionam, o teu dia vai ser horrível. Então, muitas vezes é o começo do teu dia ali, em vez de você ler, de você ter ir treinar, de ter um hábito melhor no teu dia, já começar com uma rotina positiva, muitas vezes você daí já liga a televisão, daí já é notícia ruim. Então isso tudo contamina, né? Já começa os teus pensamentos ruins no dia. E pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram resultados. Então é essa a questão da mentalidade, né? De você absorver muita coisa ruim, você pensar dessa forma, dificilmente você vai conseguir, porque quando você não acredita em algo, você não consegue realizar, você não gera uma ação positiva. Então eu falo muito em relação a isso, né? Então, cuide com quem você anda, né? Cuide o que você pensa, cuide como que você acorda, né? O que você faz de manhã? Né? Você vai ler um livro ou você fica vendo Instagram? Você fica vendo TikTok? Então, isso, o que você vai consumir, ele vai andar durante todo o teu dia, né? Então, o reflexo do teu dia está muito em relação a como que você começa ele. Não, e olha que interessante esse detalhe que você traz, porque se no ambiente da imobiliária você tem essas pessoas que são as maçã podre, elas vão estragar o ambiente. E se estraga o ambiente, estraga a equipe, concorda? Exatamente. Com certeza. Então, quem está escutando a gente tem que proteger o ambiente. E como? Melhorando a mente das pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. Chinasso, além da literatura, é uma fortaleza que a gente tem dentro de casa, a distribuição de livros, os livros em cima da mesa o tempo todo, livro como exemplo, o livro corrige muito o comportamento, então quando você tem um comportamento que não está adequado, que você precisa melhorar, botar em outro nível o corretor, é um livro que sai da prateleira e diga assim, vale esse livro aqui, procure no capítulo tal, porque aqui você vai ter um insight para você melhorar. Eu trabalho muito com podcast, então eu sou um devorador de podcast. Eu estava vendo a retrospectiva do Spotify. Na retrospectiva do Spotify eu tenho quase 18 mil minutos de podcast nesse ano. São 300 horas de podcast. Por quê? Porque eu não tenho tempo ocioso. O meu tempo é dedicado para aprender, meu tempo é dedicado para ensinar, meu tempo é dedicado para o meu time. Então não podemos nem ir muito longe, né? No último episódio do Chama que Vende, a gente entrevistou o Márcio Germano, que é o primeiro juiz cego do Brasil, e a história de vida dele é muito sobre mentalidade e método.
né? Ele venceu várias barreiras por ser cego e nem por isso ele se vitimizou. Além de se tornar juiz, o cara é lutador de jiu-jitsu, faixa preta, toca vários instrumentos musicais e ainda dá palestra. E você, né? Vai dar desculpa por quê, né? Mas ainda continuando no perfil do corretor, Fleming, qual é o perfil que você não contrata? Eu não contrato corretor sem ambição, sem um projeto pessoal, sem uma rotina muito bem definida. Se ele não conseguir me contar o que ele faz quando acorda, antes de tomar café da manhã, depois de tomar café da manhã, quando ele sai, que horário, se ele não tiver uma agenda muito bem definida, isso para mim não participa do jogo. Um segundo ponto que é muito importante, pontualidade. O nosso mercado é o mercado das pessoas que chegam antes. Nós precisamos de pontualidade desde o primeiro momento do dia. Nós tivemos um exemplo claro, nós fomos treinar junto com o Joel J, e nada mais certo do que ele falou assim, o meu treino começa às 5, que horas você vai chegar? É antes das 5. Não tem chegar às 5 você está atrasado, você é o primeiro cara a estar atrasado. Então, faz parte da rotina do meu corretor, de quem está participando de um time de alta performance, ser o primeiro a chegar. Isso reflete até quando ele vai atender um cliente, né? Se ele chega atrasado no atendimento, você acha que o cliente compra com ele ou não? Exatamente. A gente só tem uma única chance de causar uma primeira boa impressão. E se a tua primeira impressão é chegar atrasado, o que você pode prometer para o teu cliente? Legal. E Machado, qual é a pessoa que você não contrata? A pessoa que é desleal. Né? Eu acho que lealdade, a gente fez um exercício lá, a lealdade veio antes do resultado. Eu acho que isso é um ponto muito crucial. E no mercado, né, hoje eu falo, as pessoas pulam de galho em galho, não tem muito um propósito claro. Então isso para mim isso é inegociável. Tá entre as 3 coisas que no meu time lá é inegociável. Lógico que numa contratação é difícil de você entender. Mas a gente começa a entender padrões, né? Então isso para mim é algo que está acima da ambição. Legal. Indo para o bloco 8, Machado, entrevista. Como funciona na prática? Todo gerente precisa ter uma apresentação. Como você conduz uma entrevista? Eu tenho uma apresentação e todo gerente precisa ter. Em qual sentido? Você precisa mostrar quem é você, quem é a sua equipe, quais resultados o seu time trouxe, o que a sua equipe tolera e o que a sua equipe não tolera. Né? Então, por exemplo, desalinhamento é uma coisa que eu não tolero. Pessoas que não são ensináveis eu não tolero. Então, isso já tem que estar bem claro. Para a pessoa olhar assim e falar, pô, isso aqui, eu acho que ela já vê onde ela está entrando. E eu defendo sempre você não vender a Disney na entrevista. O que eu falo com não vender a Disney? Você tem que mostrar o pior cenário dentro dos cenários que ele vai enfrentar. Qual que é o pior cenário? Principalmente para um corretor que está iniciando. A tua chance de ficar 90 dias é muito grande até fazer a primeira venda. Então, você vai ficar normalmente até 90 dias até fazer a primeira venda. Você vai ter que ligar, você vai ter que prospectar porque você ainda não tem cliente. Você não vai receber leads nesse primeiro momento. Por quê? Se a pessoa ela aceita entrar com esse cenário, que é o pior cenário, dificilmente ela sai do teu time. Agora, se você é daquele gerente que não, aqui você vai receber muitas leads e blá, 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 no segundo dia o que vai acontecer? Ele está te pedindo lead. E daí você vai ver que vai enfrentar uma coisa que não é a realidade. Então eu sempre trago a realidade do que é o pior cenário. Você quer entrar? Então tá bom. Então quando você faz isso, dificilmente essa pessoa sai do teu time. Você tem uma incorporadora pequena, está iniciando no mercado ou tem anos de experiência na construção civil, mas está com dificuldades de estruturar o seu projeto de lançamento? Eu posso te ajudar. Com 10 anos de experiência estruturando lançamentos no mercado imobiliário, já contribuímos para que mais de 100 empreendimentos se tornassem grandes sucessos. Está pronto para transformar o seu projeto no próximo case de sucesso? Na descrição desse vídeo tem um link. Clique e saiba mais. Legal. Então, para estruturar uma apresentação, no item 1, você vende a imobiliária. Sim. No item 2, você vende a tua equipe, os teus resultados e o grupo que ele vai pertencer. E daí tem perguntas que são perguntas como, por exemplo, você consegue se manter por 90 dias antes de fazer a primeira venda? Você tem problema para fazer ligação? Você já fez ligação na sua vida? Coisa que tem que ser falado, né? Você não consegue... Se você não falar isso, vai chegar na frente e vai ter problema. Né? Então, como é que... Se é uma pessoa que é do outro imobiliário, como que você prospectava clientes na outra imobiliária? Como é que fazia? Como é que funcionava o sistema? Você não está entendendo, né? Se a pessoa já fez isso, não fez, tem dificuldade. Né? Então, isso tem que estar muito claro, porque você evita vários problemas futuros. Porque a gente sabe que para tirar uma pessoa hoje é muito mais difícil do que contratar outra. Né? Então, precisa ter esse alinhamento de expectativas e esse filtro inicial, né? Então tá, mas só para retomar aqui. Então, para quem quer estruturar uma apresentação, vende a imobiliária primeiro, o time, o grupo, os resultados e a visão
aonde você quer chegar. Exatamente. Por que a pessoa está sendo contratada. Exatamente. E aí depois você aplica um questionário de perguntas comportamentais para entender o perfil do candidato, para ver se ele vai passar ou não. É isso? Exatamente. Na sua opinião, quanto tempo tem que durar uma entrevista? 30 minutos, no Eu máximo. queria que você repetisse, na sua opinião, quanto tempo tem que durar uma entrevista? No máximo 30 minutos. E por que tem gente que fica 1h30, 2 horas, 3 horas numa entrevista? Porque não tem processo. E processos é método. Sim. Então, a gente acabou de falar aqui que o gestor que não usa uma apresentação para se vender, ele vai ficar 2 horas falando. Porque ele vai ter que ficar se provando, concorda? E hoje, quem fica se provando, parece que está pedindo por favor para a pessoa entrar. E aí inverte os papéis. É a pessoa que está procurando um trabalho ou é você que está desesperado para contratar uma pessoa? Concorda? Com toda certeza. Chinasso, eu além do processo formal, que é a entrevista numa sala de reunião, no ambiente calmo, com tempo cronometrado, com agenda estabelecida, eu procuro fazer uma prévia. Então eu tomo muito café. Eu sou tarado do café. E eu vou tomar um café com a pessoa porque no ambiente fora da imobiliária, a pessoa não tá na sensação de estou me preparando para uma entrevista, ele não está preparado para mentir. E nesse momento da descontração eu deixo o assunto muito solto. A coisa vai fluindo com calma, a pessoa vai batendo papo, vai conversando sobre amenidades e nessas amenidades a gente tira os aspectos comportamentais. Então, muitas vezes o café não evolui para a entrevista. Então eu tomo café com um corretor que está na iminência de buscar uma vaga dentro da Imóveis de Primeira ou querer participar do time, e naquele momento eu já digo, esse cara não está não tem fit cultural para a gente continuar e evoluir para uma entrevista. Então, são 2 momentos muito claros. Um momento de mais descontraído, onde eu quero buscar algumas informações com um pouquinho mais de profundidade, onde ele, infelizmente, é o momento onde ele vai falar mal do chefe, é o momento onde ele vai falar mal da empresa anterior, é o momento onde ele vai contar a verdade sem muito paninho quente, né? E depois ele vai para a sala de reunião. Na sala de reunião é processo. Como o Machado falou aqui, é repetição, é você treinar aquilo ali exaustivamente, porque você vai fazer muito, a gente contrata todo dia. Aonde acontecem as suas entrevistas, Fleming? Na imobiliária, no café, online? Qual é a dica que você pode dar para quem está nos assistindo? Você acabou de matar a charada, exatamente isso. Num café, eu marco muito café, então seja um café próximo da imobiliária, seja um café próximo da imobiliária onde o meu recrutado está trabalhando no momento. Eu tomo café dentro da própria imobiliária e daí muitas vezes você leva um corretor novo para o ambiente, ele olhar a arena de vendas ali com todo o nosso time reunido, 40, 50, 60 corretores ao mesmo tempo, eu quero ver quanto esse cara consegue se posicionar ou se ele vai se intimidar nesse momento. E depois ele senta na sala de reunião com toda a calma do mundo e aí sim ele vai ter que responder as perguntas certas. Então, na tua opinião, uma entrevista tem que durar 30 minutos também. Exatamente. Indo para o bloco 9, currículo versus comportamento, né? Que isso eu acho que é um outro tapa na cara, né? Fleming, você avalia currículo ou comportamento? Comportamento. Eu já falei um pouquinho antes no podcast. Eu não consigo imaginar Lionel Messi com um currículo embaixo do braço. O comportamento dele diz tudo. Eu não consigo imaginar um Cristiano Ronaldo com um currículo embaixo do braço. Mesmo um Neymar com um currículo embaixo do braço. Nós contratamos campeões. Nós desenvolvemos talento para primeiro lugar. A gente não está admitindo alguém para dizer assim, não, você está entrando aqui para ser mediano. Nosso objetivo é comportamento alinhado com a nossa liderança que possa proporcionar resultado para ele e para nós. Machado, falando um pouquinho também da idade das pessoas que você quer que trabalhe com você. Você tem alguma restrição de idade hoje? Não tem uma restrição, assim, né? Mas o meu time, normalmente, ele vai ali até 45, 40, mais ou menos nessa faixa aí. Não sei se vocês viram lá em São Paulo o César falando que quando ele era diretor da Cirela, ele não contratava gente acima de 32 anos. E muito por conta também do momento de vida, porque cada pessoa tem seu momento de vida. Sim. Né? E aí, como ele queria pessoas que estavam com sonhos grandes ainda, que queriam jovens, sonhadores, e quando a pessoa é mais jovem, ela tem mais o quê? Disponibilidade. Ela precisa construir, né? Ela Exato. ainda está nesse processo. Chinasso, você provoca uma coisa grande dentro do nosso mercado. Eu já passei dos 50 e o meu time é praticamente um time 50 a mais. Eu tenho poucos talentos de idade menor. Uhum.
sempre comparo a carreira de corretor com uma grande mochila, onde ao longo da tua vida você foi colocando coisas para dentro dessa mochila. Você foi colocando conhecimento, você foi colocando bagagem, vivência e história. Ao mesmo tempo que o sangue novo traz uma energia absurda para a gente trazer essa prospecção, para a gente trabalhar a prospecção fanática, a senioridade também traz conteúdo para a gente trabalhar grandes vendas. Então, eu posso contar claramente as vendas de milhões desse ano dentro do meu time, todas elas foram de corretores sênior. Por quê? Porque ele tem argumento na mesa, ele consegue dialogar com o cliente com muita tranquilidade. A vivência dele constrói esse relacionamento. O que é muito difícil quando você está trabalhando com um corretor novo, né, em idade, que essa bagagem é muito superficial. Então a gente traz profundidade para poder trazer esse diálogo e trazer as grandes vendas. Então, ou seja, a gente está trabalhando o luxo e o alto padrão com muita propriedade. Então, para você que analisa currículo engana, né? Energia não, né, Machado? Não, e o papel aceita tudo, né? E você falou para mim, eu nunca esqueci, que contratar gente que cumprimenta com a mão mole... Não, você sem energia pode parar. Pode parar, nem contrata. Não. E eu quero bater no bloco 10 e eu vou falar da palavra ambição, até porque o Flávio bateu muito na questão da mentalidade. Eu acho que esse é um item principal que seria o principal filtro, na minha opinião, quando você está falando de recrutamento, né? E eu acho que ambição é inegociável, né? Você falou isso, eu queria entrar mais nesse detalhe. Quais são as perguntas, Flemes, na sua opinião, para descobrir se o candidato tem ambição ou não? Eu tenho que entender qual é o tamanho da necessidade dele. Isso é a primeira coisa. Eu quero entender quanto ele precisa. E eu quero entender quanto ele está olhando o preciso como é o mínimo viável para estar trabalhando. E eu quero entender aonde ele quer chegar, quais são os sonhos dele. Se ele não vier com um sonho grande, infelizmente ele está restrito, ele tem a mentalidade limitada. Então eu não gosto de mentalidade limitada. Eu busco pessoas que busquem oportunidade para crescimento. Eu quero que esse cara cobice a minha cadeira. Eu quero que esse cara todo dia olhe e fale assim, eu não quero só ambição financeira, eu quero ambição de carreira também. Se esse cara não tiver projetando, falando assim, eu quero sentar, eu quero aprender com você, eu quero aprender com o Chinás, quero aprender com o Machado, eu quero aprender com o time, para ser o melhor corretor, para ser o melhor gerente, para ser um diretor, esse cara está fora do mercado. Até eu posso relatar aqui um pouco da minha entrada no mercado imobiliário, né? Eu era funcionário público e um belo dia na faculdade, eu inquieto, sempre perguntando para os meus amigos o que cada um fazia para entender como ganhar dinheiro, mas ninguém te estende a mão, né? Quando você não tem grana, esquece, ninguém vai te estender a mão. E um amigo meu fez uma provocação. Cara, por que você não entra no mercado imobiliário? Né? Então, eu tinha pouco conhecimento da área. Né? E aí, quando eu fiz uma entrevista, entendi como era o mercado, para mim foi crucial. Eu larguei o certo pelo duvidoso, mas o duvidoso me mostrava uma jornada que eu ia ficar 30 anos trabalhando no certo e não ia conquistar. E o que mais me motivou a virar corretor foi não ter horário, que eu possa fazer o meu horário, né? E aí isso, se eu não fizer acontecer, vai doer no meu bolso. E principalmente não ter chefe. Então, como eu vim de uma empresa estatal, eu tinha que bater cartão, eu tinha que ouvir ordem de subordinados que não tinha nem perfil para estar naquela cadeira. E quando eu vi que no mercado eu podia ter ganhos ilimitados, em 30 dias eu fiz 4 vendas e mudei minha vida. Então, acho que o candidato ele não tem nem noção do que é o mercado imobiliário, mas ele precisa entender o que move ele. E o que me moveu foi isso. A minha mãe ainda me criticou, fez uma crítica construtiva, porque eu acho que esse é o papel dos pais, né? Fazer crítica construtiva. Olha, você vai largar o certo pelo duvidoso, você tem o teu salário todo mês, você tem carro financiado. Eu falei, nem que o banco leve esse carro, mas eu vou arriscar. E aí eu dei o meu melhor, em 30 dias fiz 4 vendas. O mercado imobiliário me picou e hoje estamos aqui ativando pessoas também a mudar. Eu vou postar um vídeo hoje na rede social que vai falar muito sobre essa provocação, né? Que é aquele take do filme do Lobo de Wall Street, do gordinho lá vendo o Leonardo DiCaprio ganhando 70 mil como corretor da Bolsa de Valores, e ele duvida, e o cara comprova para ele isso, e ele liga para a esposa na hora e pede para trabalhar com ele, né? Chinasso, eu sou presidente da Fleming S.A., eu sou diretor da minha própria empresa. Eu sou também o funcionário mais simples e mais humilde dentro da minha própria empresa. Então, isso me coloca de uma maneira muito clara. Eu vou até olhar como você falou. Falar, eu não quero mais horário, eu não quero chefe. Pelo contrário, todo santo dia eu me cobro como o chefe mais carrasco, o chefe mais cruel que eu já tive na minha carreira, porque eu quero alta performance de mim mesmo. Essa é a primeira cobrança. E a segunda cobrança é dizer o seguinte, eu estou disponível 24/7. Então eu entendo que não é aquela diferença, eu não tenho horário para trabalhar. Pelo contrário, eu trabalho todos os horários. A nossa intencionalidade está dentro
da carreira de corretor. A gente tem que acordar de manhã com um propósito muito claro, bem estabelecido, aonde a gente vai chegar. E isso tem que estar muito claro quando a gente faz o combinado com o corretor. Então, nós passamos um momento de vários combinados com o nosso corretor, desde a própria entrevista, como o Machado já falou. Não é só a ambição, a gente tem que trabalhar muito claramente, tem que deixar, o jogo é difícil, você vai ter que trabalhar muito e você vai ter uma cobrança, a cobrança é tua. Se você colocou a régua alta, você vai ter que ser cobrado por si mesmo, todo santo dia. Machado, dentro da tua equipe, de todas essas entrevistas e todo esse time que você já formou, qual que foi a ambição que mais te chamou a atenção? Teve algumas pessoas que vieram para construir, querem comprar imóvel, que eu acho que é um ponto que também o corretor precisa passar, né? O corretor que não compra imóvel, ele não sabe vender, ele não passou pelo que ele está vendendo, né? Então, acho que nos casos foram que construir casa e principalmente gerar patrimônio. Tem corretor meu que já comprou estúdio, já comprou 2 estúdios, quer aumentar esse patrimônio, então é uma coisa que a gente também tem que incentivar como líder, né? Fazer os corretores comprar, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você passar pelo processo, saber como funciona. Então acho que essa parte patrimonial foi a maior ambição aí que teve nos corretores. Mas ao longo desses 14 anos de mercado, Machado, inclusive ontem eu fui almoçar com um gerente e eu fiz algumas provocações no nosso almoço e ele tem muito claro o porquê dele. O porquê dele é o filho. Então, acho que segue uma dica muito boa para você aí que é líder. Se a pessoa tem filho, 99% da ambição é por conta dos filhos, né? E você é pai, né, hoje, né, Felipe? Pode dizer que é verdade. Chinasso, eu vi que você deu um carro pro teu filho agora, que ele fez 18 anos. Exatamente. Chinasso, eu trabalho, esse ponto do filho é crucial. Numa das partes do processo de entrevista, eu procuro identificar os pais do meu corretor. Tentar entender a origem dos pais desse corretor, para tentar entender quanto esse cara tem de débito com a família e quanto ele quer se projetar para ser melhor do que os próprios pais. Se ele tem orgulho do berço de onde ele veio, se ele tem orgulho da origem. Eu tenho orgulho dos meus pais, da formação que os meus pais proporcionaram, a distância que eu consegui alcançar através dos passos que eles me ensinaram a dar. E o que eu quero projetar? Eu quero projetar passos mais longos para o meu filho, para os meus filhos, né? Tem um casal. E isso passa por ambição, isso passa por um projeto de vida. Então, se dentro do processo de entrevista você identifica qual é a origem dessa pessoa, você consegue projetar muito bem qual é o cenário que você pode construir de futuro para esse corretor dentro do nosso time. E outra dica que eu posso dar, quando eu entrei no mercado imobiliário, o meu gerente que me contratou, após fazer a entrevista e eu mandar os documentos e entrar na imobiliária, ele quis marcar um café com meus pais, para entender a minha realidade e também alertar os meus pais de como que seria o dia a dia meu na imobiliária, porque eu comentei com ele que eu estava largando o CLT. E ele fez questão de ter essa conversa com os meus pais, para dizer, isso eu já tinha 24 anos, né? E eu me considero que entrei ainda tarde no mercado imobiliário, né? Com 24. Ele conversou com a minha mãe e alertou, se ele não seguir o processo, ele vai falhar. Então, assim, olha a responsabilidade que foi jogada nas minhas costas quando ele conversa também com os meus pais, que são pessoas importantes para mim. Você assumiu um compromisso com seus pais, né? Exatamente. Então, você não tem como errar. Então, acho que é uma dica muito importante, também conheça a família do seu corretor. Converse com a esposa, porque é o seguinte, vamos lá. Lançamento imobiliário acontece final de semana? Só no final de semana. Todo sábado é sagrado. Nós trabalhamos praticamente 60% da nossa carga de trabalho está concentrada entre sexta e sábado. Certo. E se a mulher do teu corretor fala para ele, final de semana você não vai trabalhar, esse cara vai dar certo? Infelizmente não. Se esse cara tiver que chegar todo dia em casa às 5 da tarde, vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. E isso a gente faz alinhamento na entrevista, né? Na entrevista, se você conversar com a família do cara, você já entende também isso, né? Se isso um outro alinhamento que eu faço principalmente para quem é novo, né? Quem não é da profissão, ele vai ter que ficar 30 dias numa imersão na imobiliária, né? Os primeiros 30 dias ali são cruciais para ele aprender tudo sobre o mercado. Então, a intensidade distorce o tempo, né? Então, eu sempre falo isso, você consegue ficar 30 dias aqui, depois você vai começando a ter visita, vai começando a ficar mais na rua, mas os primeiros 30 dias você tem que ficar aqui dentro, né? Então, isso é um alinhamento que eu faço também, você tem essa disponibilidade, porque isso vai dar... Para ele também vai dar muita diferença lá na ponta, porque isso vai encurtar o tempo da primeira venda. Legal. Chinasso, tem um corte importante para a gente colocar aqui. Uma das coisas que é inadmissível dentro do nosso processo de contratação, a gente compartilha essa mesma linha de conduta, que o corretor não pode ter uma segunda profissão. Nós só temos o plano A. Não existe um plano B. Não, mas eu estou entrando para o mercado imobiliário como plano B.
Não. Corretor de imóveis é plano A e tem que dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então a gente vai buscar isso sempre. Não faz sentido você ter alguém que está pensando sempre na outra profissão, num outro trabalho que tem lá fora, numa outra forma de ganhar dinheiro. Não, nós temos que ganhar dinheiro do que a gente está fazendo, da essência do nosso trabalho. Muito bem lembrado. Isso é comum dentro das imobiliárias, né? Sim. Ter muitos corretores com plano B, né? Eu vejo que existem duas coisas diferentes, né? Uma transição de carreira, que é o que eu fiz, por exemplo, e a pessoa encarar como plano B. Mas isso é uma pergunta que também é feita, né? Muitas vezes eu vejo a pessoa, mas eu tô trabalhando em tal lugar. Eu sempre pergunto, mas você vai sair desse lugar? Você vai... Porque não tem como, né? Já tive entrevista que a pessoa falou, eu vou trabalhar de manhã no exército e à tarde eu venho aqui. Não, pode parar, né? Não é um plano B, não é um bico. Então isso tem que estar muito claro já, né? Às vezes a pessoa faz uma transição, por exemplo, um personal, consegue alinhar, às vezes um outro que ela tem uma flexibilidade e ela, não, o meu plano A é estar no mercado imobiliário. Aí, com o tempo eu vou fazendo a transição. Então isso tem que estar muito já alinhado no começo. Perguntar, não, mas hoje você faz tal coisa, você pretende sair dessa profissão ou você vai falar que pretende ficar nos dois, aí até porque vai, né? Hoje a gente tem um método, né, Fleming, que é os 7 passos para fazer a primeira venda em 30 dias, que o mês tem 4 semanas, e seguindo o método o cara pode até fazer mais de uma venda dentro do mês. Então se a pessoa está insegura, porque isso é normal, é a pessoa que está querendo buscar uma nova profissão, que não tem salário, ela sente até aquela dorzinha na barriga, será que eu estou tomando a decisão certa? E você, como gestor, tem vários exemplos hoje dentro do time de corretores que venderam menos de 30 dias, né? Sim. A imobiliária é líder hoje em prova social de corretor que vendeu menos de 30 dias. Indo para o bloco 11 aqui, Fleming, falando de perguntas investigativas, né? 80% dos candidatos mentem ou escondem as informações. Como você faz para fazer as perguntas investigativas? Você acabou invertendo um pouco o processo, eu contei um pouco o segredo antes de chegar à pergunta, né? O café. Café é um momento de descontração, onde eu vou baixar a guarda, tá? Artificialmente. Então, agora vai ficar a dica para quem for participar da próxima entrevista comigo. Eu baixo a guarda artificialmente porque eu estou batendo papo com essa pessoa. Nessa hora, ele também baixa a guarda, baixa a adrenalina, aquela ansiedade de uma entrevista, da resposta Como pronta. O César fala, é um date, né? É um date, então, exatamente. Não é uma entrevista, então o candidato abaixa a guarda. Exatamente, ele abaixa a guarda e nesse momento a conversa flui com mais tranquilidade. A pessoa perde aquela ansiedade, perde a resposta pronta, aquela respostinha preparada, que estava tudo preparadinho porque é o RH que vai fazer a entrevista. Não, nessa hora eu consigo tirar muito conteúdo. Então eu trabalho muito esse lado pessoal, a ambição, os valores inegociáveis, né? Quais são os valores inegociáveis para essa pessoa? A religiosidade, poxa, não trabalho no sábado porque a religião não permite. O que a esposa acha disso? Como é que a esposa trabalha? O que os filhos esperam dele ao longo da vida? Tudo isso aí está passando nesse momento e passa um filminho na vida da pessoa. Então são 30 minutos de café para passar um filme inteiro. Você fala assim, eu consegui entender esse cara, fiz a leitura dele nesse bate-papo. E você analisa a rede social desse candidato? Absolutamente. Ninguém vem para uma entrevista, para um bate-papo, sem olhar antes como é que esse cara se comporta socialmente. Não existe, então, vida pessoal sem vida social na internet? Não, de maneira nenhuma. Outro agravante, também não existe você ter o perfil pessoal e o perfil profissional. Não, cara, você só é uma pessoa. Você é visto como uma única pessoa, seja na rede social privada, que é só para a família, ou seja na rede social aberta. Você é uma única pessoa. Então, eu não acredito no corretor que olha e fala assim, não, eu não vou postar as coisas na internet porque eu quero preservar a minha família. Não é assim que funciona. Legal. E dentro da nossa formação de líderes, nós temos lá 10 perguntas do que fazer na entrevista, que são perguntas investigativas, e isso aí a gente vai deixar para depois. Aqui o bloco 12. Tamanho ideal do time. Na sua experiência, qual é o número ideal de corretores para um gerente ganhar bem e vender todo mês? De 10 a 12 corretores. Por quê? Eu vejo que a partir de 12 corretores você não consegue fazer uma gestão eficiente. E o que é uma gestão eficiente? Onde todo mundo vende. Então, para você ter 10 a 12 para você ganhar dinheiro, aí você tem que fazer todo mundo vender. E como que você faz isso? Conhecendo no detalhe o teu corretor, o teu liderado. Então é saber o sonho dele. Por quê? Então está muito bem claro. O corretor, o vendedor, ele não trabalha pelo teu sonho do gestor, pelo sonho da imobiliária, ele trabalha pelo dele. Então, a partir do momento que você entende o que realmente move ele, que é o que a gente falou agora há pouco, que é qual que é o sonho dele, se é a família, se é construir uma casa, se é um viajar, enfim. Quando você sabe a rotina dele, quando você conhece tudo, né, sobre o teu liderado no detalhe, você consegue ajudar ele, você consegue fazer ele, motivar ele pelo motivo dele, né, pela motivação dele e, consequentemente, ter mais resultado. Então, eu vejo que hoje, com 10 a 12 corretores
de alta performance, que sempre estão vendendo, né, que sempre estão na imobiliária, e o gestor sabendo o que cada um faz, né, o que faz de melhor para motivar e cada um na sua posição, ele consegue ter bons resultados e ganhar muito dinheiro. Então, Flemming, na tua opinião, hoje, para um gerente performar num lançamento hoje padrão da imobiliária, o tamanho ideal do time é quantos? Concordo com o Machado, 10 a 12 profissionais bem capacitados, bem treinados, você vai ter sucesso garantido. Então, hoje eu tenho 3 gerentes júnior ou gerente pleno já dentro do time, cada um deles mirando o patamar dos 10 profissionais. Outra questão que a gente coloca muito claro para o time, quando ele entra, é dizer o seguinte: eu vou cortar trimestralmente a baixa performance. Então, vai ter monitoramento de performance trimestral, então eu vou fazer monitoramento mensal, acompanhamento mensal e monitoramento e feedback mensal para chegar no final do trimestre ele não vai ser surpreendido. Se ele não estiver entregando performance, ele infelizmente vai ser convidado a um novo desafio. Só que isso instiga o meu corretor a ter um bom comportamento entregando alta performance. Então, o que tem acontecido? Nós, e compartilho com o Machado, acho que até uma das razões da gente estar aqui, nós temos o menor turnover da imobiliária. Então, isso entrega muito claro qual é a metodologia, qual é o processo que a gente está usando para contratação, para acompanhamento de performance e resultado, e a consequência disso é o quê? Menos turnover. Você tem menos corretor saindo do time a cada fechamento de trimestre. Então, você tem uma avaliação aí de 90 dias para fazer um novo alinhamento ou dispensar o corretor. Exatamente. Legal. Entrando no bloco 13, que na minha opinião é um dos melhores blocos agora do podcast, que é a prospecção ativa, principalmente por social selling ou na agenda do telefone. Vou começar aqui pelo Flemming. Flemming, como que você faz essa prospecção por social selling? Trabalho muito forte o Instagram, então eu vejo muito claramente a ferramenta e analiso o perfil e eu faço a primeira abordagem já destacando o que chamou a atenção de cada perfil, de cada corretor que está lá. Então eu vou olhar claramente, falar, puxa, essa pessoa se comporta muito bem no vídeo, eu olho isso como uma grande fortaleza dela, então eu vou trazer isso como um argumento, porque as pessoas também, nós somos movidos por algumas métricas de vaidade, e você ser reconhecido pelo que você está fazendo e está dando certo, acaba trazendo uma facilidade de abordagem. Então, esse primeiro discurso, esse primeiro momento acaba ficando muito mais fácil. Segundo ponto, todas as pessoas com quem eu passei pelo mercado imobiliário, então, como eu falei, o Machado foi quem me trouxe para dentro da Imóveis de Primeira, porque nós tínhamos feito uma parceria, a gente teve uma venda de sucesso juntos, e isso resultou em um telefonema, dizendo, olha, chama esse cara, porque esse cara faz sentido para trabalhar no nosso time, ele está dentro do alinhamento cultural. Então, pegando esse insight, hoje a gente sabe que o mercado de parcerias entre imobiliárias é muito grande, e provavelmente você que está nos assistindo deve ter um canal de corretor, parceiros autônomos que estão sempre procurando você, porque você tem algum imóvel, né? E quando esse corretor te procura, ele fica ali na tua agenda. Com certeza. E um belo dia você pode chamar esse cara para fazer parte do teu projeto. Exatamente. Certo? Sim. Então esse é acho que é um canal que ninguém olha às vezes, né, Machado? Sim. E já a pessoa te conhece, já já fez negócio com você. É uma lead fria, né, que a gente fala. Então já tem um relacionamento, então eu acho que é um dos pontos, indicadores muito bom para se usar. Então, para aquele corretor que quando olha o telefone está tocando o corretor parceiro, ele pensa se vai atender ou não, atenda, né? Pode ser uma oportunidade. Ele pode ser seu futuro corretor, né? Exatamente. Legal. Machado, qual a tua opinião sobre o social selling e a prospecção ativa? Eu acho que da mesma maneira que o corretor ele não pode parar de prospectar ativamente, o gestor ele não pode parar de prospectar, né? E hoje o Instagram é uma ferramenta muito boa, porque você consegue hoje prospectar corretores no Instagram das construtoras, das próprias imobiliárias, de pessoas que já têm um know-how no mercado aí, que as pessoas seguem em comum. E eu vejo que é um lugar onde você pode fazer um filtro, né? Você pode ver o que a pessoa já entregou, onde que ela trabalha, né? O que ela já vendeu. Então você consegue começar a seguir, começar a conversar com corretores que têm o teu fit cultural e que você quer trazer para o teu time. Mas vamos ensinar o como, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. E hoje o fato de você postar hoje uma foto no teu Stories, postar algo no teu status do WhatsApp, você tem ali um pessoal que engaja com o teu conteúdo. Sim. E quando você olha ali que tem um corretor de uma outra imobiliária ou do mercado consumindo o teu conteúdo, o que você vai fazer? Você vai stalkear. Aí você vai ver se aquela pessoa tem fit cultural contigo. E o que é prospecção ativa? Não é mandar uma mensagem para essa pessoa? Sim, exatamente. E quando a pessoa não responde, o que você faz?
Manda mais uma mensagem. Você manda até a pessoa responder, concorda? Porque hoje as pessoas não é que elas não respondem porque elas não querem, porque estão na correria, estão fazendo as coisas. Essa regra é até para cliente. Às vezes o gerente fica magoadinho, o cara não me respondeu. Você vai até ele responder. Você só para de conversar com a pessoa a hora que ela fala assim, não tem interesse. Aí você para, concorda? Exatamente. E você faz muito isso no teu Instagram? Faço, Tem normalmente de manhã tem uma rotina de fazer esse processo. Legal. Então de manhã você separa um tempo para organizar teu funil dentro do teu próprio Instagram, das pessoas que te seguem. Você vai lá, analisa o perfil, manda uma mensagem e espera a pessoa conversar. Exatamente. E tem muito hoje gerente esperando o RH trazer o currículo perfeito, é isso? Tem bastante. A maioria, acho. Procurando alecrim dourado. Né? Legal. E dentro do próprio celular, né, Fleming? Se você digitar a palavra corretor, absurdo. Tem Exatamente. muitos corretores na própria agenda. E a gente está sempre olhando o anúncio, né? Enfim. Eu nunca fiz anúncio, Chinasco, nunca fiz anúncio para contratar corretor, porque venho desesperado. Eu não quero desesperado, eu quero o cara que tenha fome de vendas. E o que o Machado falou é rotina. Eu todo dia acordo pela manhã, eu tenho um tempo reservado, eu vou ter que fazer 5 contatos. Eu não paro, não começo o meu dia para fazer outras coisas, não paro de prospectar se eu não tiver 5 contatos onde eu vou mandar mensagem. Eu já tenho dentro do próprio celular as mensagens prontas que eu só vou copiar ali, porque é a mensagem que é mais adequada para cada perfil de corretora, como a pessoa tem se apresentado. Então, eu mando a mensagem, aguardo o retorno. Se não tiver retorno, eu acredito que esse corretor tem um bom potencial para a gente poder buscar e trazer para o nosso time, eu vou telefonar para ele também. Então é muito comum eu buscar um segundo contato. Não chegou um retorno, eu vou fazer uma ligação. E é muito surpreendente isso, porque normalmente as pessoas acham que quem está ligando é o RH. Fala, não, eu sou gerente geral da Imóveis de Primeira, estou te ligando porque eu tenho interesse em ter você dentro do meu time. Esse cara para te ouvir, ele respeita, porque ele entende que você tem a relevância desse cargo para que você possa trazer ele para uma entrevista, para um momento de diálogo. Eu acho que aqui o pessoal não pode levar para outro lado, a gente aqui não está incentivando ficar abordando corretores de outras imobiliárias, concorda? Correto. Mas hoje, se você entrar num perfil de uma construtora, né, vai ter vários corretores autônomos que estão seguindo o perfil das construtoras. Sim. E hoje o mercado da imobiliária é uma terra fértil de oportunidade. Tem muito autônomo que virou autônomo na época que o mercado estava bom. Depois da pandemia ali, muita gente sofreu venda e virou corretor autônomo. E você pode trabalhar até na questão do personal, né? Ou de outras áreas, né? Você vê que o cara hoje... Arquiteto, trabalha personal. lá com o cara personal do Clube Curitibano, por exemplo. Dá uma abordada nele. Fala, você já pensou em trabalhar com corretagem? Enfim, então você tem outras pensar carreiras. Fora da caixa, não só dentro dos corretores, né? Mas... Arquiteto, tudo perfil, vendedor de consórcio, que é um perfil que também se dá bem no mercado imobiliário. Então, enfim, porque ele já faz parte de venda, só que ganha uma fração de um bolo como um todo no longo prazo, né? Chinasco, você já me viu e a gente almoçou junto várias vezes aí. Você viu como é o meu comportamento. Nosso comportamento como gestor é um comportamento social. Então, se você está dentro de um ambiente onde tenha pessoas que façam sentido fazer parte do nosso time, a gente vai abordar. A gente vai conversar com as pessoas. É o bom dia na fila, é ser educado, é conversar com essa pessoa e acaba virando um contato que, no decorrer da jornada, pode virar um bom corretor trabalhando conosco. Então, só não monta quem time que não quer, né? Exatamente. Quem não tem atitude. Entrando no bloco 14, Machado, o assunto workshop para recrutar corretores. Como você está usando esse canal de aquisição até para trazer um perfil diferente do normal aí hoje? Bom, o principal motivo do workshop, na verdade, é transbordar conteúdo, né? Então, eu percebi que eu estudei muito, estou lendo muito, né? Inclusive, voltou agora da Trinca, então, buscando muito conhecimento. Eu chego uma hora que você precisa transbordar, né, esse conhecimento, e eu vejo que o mercado ele é um mercado que tem uma barreira de entrada muito baixa e é um mercado muito pobre de educação, né? Então, a ideia é contribuir com isso e também gerar uma autoridade. Então, onde eu mostro os meus resultados, onde eu mostro conteúdo, onde eu mostro conhecimento, e você está, a mesma maneira que eu falei lá atrás da rede social, você está em visibilidade, né? Onde as pessoas estão vendo o que você faz, o que você entrega, né? A maneira como você entrega, o método que você tem, e muitas vezes assim, não é uma abordagem direta, mas em algum momento essa pessoa pode repensar a carreira dela, ela pode repensar em mudar de imobiliária ou mudar de profissão, enfim, então você já deixou ali tudo o que você faz, né? Então, quando a pessoa pensar em mudar ou ela determinar que ela quer mudar de profissão, algo do tipo, ela
pode me procurar, porque ela já sabe como é que eu trabalho. Então, esse é um dos pontos, né? Além de fazer esse transbordo de conhecimento, é você ficar em evidência, mostrar a tua autoridade dentro do mercado para impactar mais pessoas, né? E você já teve grandes cases, né, nesses workshops. Eu lembro de um case que você me relatou, que uma corretora estava infeliz na outra empresa, até porque ela trabalhava com terceiros, e a Imóveis primeiro é uma empresa de lançamentos, e ela fez uma venda em 3 dias. Ela fez, e depois fez mais uma, né? Então ela vendeu dois produtos aí em questão de menos de 30 dias. E você já estava conversando com ela há muito tempo e a cadência do café nunca acontecia. Sim. Aí você propôs o transbordo do conhecimento presencial. Exatamente. E ela participou dessa palestra coletiva com outros corretores, se identificou com você, o dente deu match e deu match na venda. Exatamente. Como eu falei, né? Um dos pontos é recrutamento. Então a gente traz ali, tem pessoas que vêm de outras imobiliárias, então isso não é a pessoa vai lá para ser contratada, mas um dos pontos é você gerar uma autoridade que, como eu falei na questão do dentista, né? Então a pessoa vai escolher entre alguém que tem autoridade e alguém que não tem. Então você acaba muitas vezes trazendo boas pessoas até no futuro, né? Então você planta uma sementinha ali que futuramente você pode ser um corretor da tua equipe. É a era do ser interessante e não interesseiro. Exatamente. Chinasso, esse exemplo é muito claro. Águia voa com águia. Águia não voa com pombo. Então, quando você está proporcionando um evento de alto nível, onde você está proporcionando conhecimento, você está dialogando com o mercado, você está trazendo águia para perto de você. Você não está trazendo pombo. Isso eu nunca tinha visto. Mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que o mercado precisa de pessoas que estão fazendo diferente e pessoas que têm resultado, porque é o resultado no final que abre portas e muda a carreira dos profissionais, concorda? Exatamente. Entrando no bloco 15, quase acabando aqui o nosso podcast, um assunto pertinente que é o reconhecimento e pertencimento. Fleming, qual é a importância do corretor ser reconhecido hoje? Todos nós vivemos do nosso status, do que a gente conquistou, das nossas conquistas. Se você tem um sonho, se você projeta esse sonho, projeta o que você vai entregar para a tua família, nada mais justo e nada mais acertado de você ter esse reconhecimento dentro da empresa para ele chegar com algo para comemorar. Então a gente tem os ritos da comemoração, a gente busca desde o sino, o vídeo do sino, enaltecer aquele vídeo do momento que o cara está na euforia comemorando a sua venda, como troféu, como uma medalha, como um livro com uma dedicatória, onde é um simbolismo claro do que ele está recebendo através da venda. Não é só a venda, não é o dinheiro, não é o Pix na conta. As pessoas são movidas muito à entrega, à dedicação. Então esse reconhecimento vem muito claro e é uma das coisas que a gente procura fomentar. Nada mais legal do que a gente saber que está chegando ranking novo para 2026. Então, dentro da imobiliária, a gente vai ter um ranking novo com um púlpitozinho, com primeiro, segundo e terceiro lugar, para ter o ritual da comemoração ainda mais bonito. Isso é elegante, isso é legal, isso é bacana para que a gente possa trazer para o dia a dia do corretor esse momento comemorativo. E não podemos esquecer das convenções de vendas, né? Acho que toda empresa precisa ter uma convenção onde você tem uma premiação anual, você reconhece os campeões, você entrega premiações para esses campeões. Eu lembro que a Imóveis Primeiro já entregou carro, já entregou moto, e isso marca a vida da pessoa, e acho que até o troféu, né, Machado? Exatamente. Eu tenho um troféu na minha casa até hoje, que é um troféu enorme, de 2012, quando eu fui campeão de vendas de uma imobiliária que tinha 1000 corretores. Está lá guardado na minha casa, eu guardo até hoje, porque ele tem um valor sentimental muito grande. Reconhecimento, né, do que você fez. Machado, falando de pertencimento e retenção, por que a sua equipe se chama SEALs, a elite da Marinha Americana? Porque, para quem não sabe, os Navy SEALs, eles são a elite da Marinha Americana, é um grupo pequeno, altamente treinado, que raramente falha numa missão, eles são chamados para as missões mais difíceis do mundo, como, por exemplo, capturar Osama Bin Laden. Então, um time que é pequeno, né? Pequeno que eu digo assim, como eu falei dos 10 a 12 corretores, altamente treinado e ninguém deixa ninguém para trás. Então, no Afeganistão, se alguém ficar para trás, eles voltam buscar. Então, essas 3 coisas para mim são muito importantes. Na entrega de resultado, ter uma união muito forte, né? Um alinhamento entre todo mundo e ser uma equipe altamente treinada. Então, esses 3 pilares fazem com que a minha equipe chame-se Navy SEALs. E a tua equipe tem camiseta, tem bandeira? Tem caneca no churrasco, tem tudo. Isso é senso de pertencimento, né? Isso é criar rituais para que, como você falou, a questão do troféu, né? Então, às vezes, uma camiseta que é algo que
custa 50, 60 reais pro gestor, mas pro liderado, porque assim, ó, é diferente de eu falar essa equipe Machado, eu falar equipe Seals, né? Então equipe Machado remete a mim, é a minha pessoa, né? O Seals remete a uma comunidade. E a gente sabe que a comunidade tem muita força para as pessoas quererem participar, né? Exato, porque daí a comunidade as pessoas querem estar dentro, né? Exatamente. Então, na tua opinião, hoje você nomear a equipe, trazendo um nome forte, né? Que tem aí uma missão muito grande por trás, aumenta o pertencimento. Com certeza. E não podemos deixar também de falar do meu amigo Fleming, né? O Fleming costuma fazer bastante encontros pro churrasco. Eu vi que você faz isso frequentemente com a tua equipe para comemorar as metas. Isso também é um pertencimento, né? Com toda certeza. Não só para comemorar, a gente faz muito encontro. Por exemplo, na próxima terça-feira, nós temos um encontro marcado. Trago para dentro da minha casa os gestores do meu time. Então, nós vamos fazer o planejamento de 2026 destrinchado no detalhe. Então a gente vai olhar claramente qual é a estratégia, como a gente vai fazer a abordagem, que pessoas a gente vai manter no time, que pessoas a gente precisa transformar o comportamento dessa pessoa para a virada de ano, tudo dentro de casa. Então eu acolho o meu time de uma maneira muito agradável, porque eu trago o espírito de família e de pertencimento, como o Machado falou, ninguém fica para trás, está todo mundo se ajudando ali para que a gente possa trazer uma entrega muito melhor. Certo. E qual é o recado que você dá para aquele gerente que está esperando a imobiliária fazer o churrasco da tua equipe? Isso é assustador, né? Você falar que a imobiliária tem que entregar tudo. A imobiliária é meio, a imobiliária não é fim. A gente está trabalhando o tempo todo, preparando o time para trazer o resultado. E não para ficar olhando que eu preciso depender de alguma coisa, de um favor, de uma verba, de um dinheiro, de alguma coisa assim. Não, o tempo todo a gente está proporcionando isso. O que o Machado falou, R$50 numa caneca é um investimento que você está fazendo. Se você, como gestor, não está pronto e preparado para gastar R$50 com o teu corretor, me desculpa, você está na cadeira errada. Não, e não podemos também só pensar em custo, né? Você pode levar hoje o time numa pizzaria, você pode levar o time a almoçar, você pode fazer o one-on-one num restaurante. E ali você até quebra o gelo, né, Fleming? Para poder trazer a pessoa mais para perto para você. Mas indo para o bloco de encerramento aqui, Machado e Fleming, qual é o conselho que vocês dão para o gerente que quer montar um time forte e parar de sofrer com rotatividade? Eu daria 2 conselhos, né? O primeiro é cuidar muito do fit cultural no recrutamento. Então isso é muito claro e as pessoas elas colocam qualquer pessoa para dentro, né? Então veja se aquela pessoa está alinhada com o que você pensa, com o que você acha que é importante para o teu time, porque depois para você tirar é muito mais difícil. E o segundo ponto é você cuidar do teu corretor no detalhe, né? Então cuidar, entender qual é o sonho dele, qual é a rotina dele, se ele tem família, se ele não tem. Então isso tudo por quê? Porque você vai conseguir manter ele motivado pelo motivo dele, não pelo seu. E o que consequentemente ele vai ter resultado. Então assim, esses 2 pontos é que eu vejo que são os mais importantes para você trabalhar e construir um time de alta performance. Legal. E você, Felipe? Chinaço, a primeira regra é não pare de contratar nunca. Você tem que acordar de manhã pensando na contratação, você tem que dormir à noite e pensar quem eu vou contratar amanhã. Então essa é a primeira regra. Contratação é o tempo todo, é todos os dias. Segunda regra, não traga maçã podre para dentro do teu time. Se você tem a mínima desconfiança que aquela pessoa pode contaminar teu time, não traga. Corte essa pessoa, tira essa pessoa antes dela entrar. Na entrevista você já tem que ter muito esse feeling de quem são as pessoas que agregam dentro do time e que não agregam. É muito comum, a gente acaba tendo a experiência de mercado, nós, aqui, essa mesa aqui, a gente acaba tendo muito esse feeling de olhar as pessoas que entraram no time e a gente fala assim, entraram para um outro gerente, para um outro diretor, e você fala, cara, o fit cultural não está batendo. Isso é inaceitável. Por quê? Porque você passou por uma entrevista, você passou por uma dinâmica, você passou por uma rotina de abordagem e deixou escapar. A maçã podre entrou para o time. Então, a gente acaba pedindo até a exclusão dessa pessoa coletivamente, porque não faz sentido você manter pessoas ruins dentro do time. A Imóveis e Primeira tem uma cultura de alta performance. E alta performance é todo dia. Você acorda com adrenalina no máximo. Você acorda preparado para vencer o maior desafio. Porque a gente sempre fala, a frase é plágio, mas é uma frase muito clara. Meta dada é meta cumprida. A gente não acorda de manhã para dizer, o que eu vou fazer hoje? Não, a gente já sabe exatamente o que vai fazer. É um SEAL na Marinha Americana olhando e falando, cara, a tua missão é essa, cara. Você não tem plano B. Você vai para a batalha e vai ganhar a guerra. Legal, hein? 1h20 de conversa. E o que fica registrado aqui, meus amigos e gestores da Imóveis Primeira, eu acho que aqui a gente não fala o que, a gente fala como faz. E isso tem uma diferença muito grande. Assim como num atendimento eu aplico uma técnica quando eu estou atendendo um cliente, que a gente nunca termina uma reunião sem agendar a próxima, eu acho que um bom líder, ele nunca vai terminar uma boa discussão como essa sem dar uma tarefa. E aí eu quero compartilhar aqui com quem está nos ouvindo
a gente tem uma apostila aqui, ó, de formação de líderes dentro da Imóveis de Primeira. E aqui é um guia prático, como o líder deve conduzir a sua gestão. E a gente tem um plano de ação. Então, se esse podcast fez sentido para você, todo esse conteúdo, esses métodos, tudo que foi revelado aqui, não basta só você assistir, você tem que aplicar. E eu vou te dar 3 dicas de como você aplicar tudo que foi falado aqui para mudar o teu jogo agora. Então, você vai pegar um papel e caneta na mão, como diz nosso amigo GeoJ, e vai escrever o que eu aprendi. Tá? Número 2, o que eu vou colocar em prática. Número 3, como eu vou fazer. E número 4, quando eu vou iniciar. Então, se você é dono de imobiliária, líder da equipe, gestor, está com dificuldade para recrutar, eu vou deixar no link da bio um anexo dessa apostila para você baixar e já colocar em prática tudo que você aprendeu aqui nesse podcast. Esse foi o 8º episódio do Chama que Vende, com 2 grandes feras do mercado imobiliário, líder da maior imobiliária de lançamentos de Curitiba. E esse episódio, se fizer sentido para você, você conhece alguém que está com dificuldade de recrutar, não deixe de enviar esse episódio para algum amigo seu. Um abraço, obrigado Fleming, obrigado Machado. Um abraço. Foi um baita podcast. Vamos lá construir o nosso resultado. Rumo a 1 bilhão. Valeu. 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 Isso aí.